Olá, boa noite, pessoal. Agora aqui é de noite. Eu escolho fazer os vídeos à noite, que é um horário mais tranquilo, né? A gente não tem o perigo de ser atrapalhado. Então, hoje aqui eu vou estar começando o primeiro vídeo, né, dessa série que Deus me entregou, né, para que eu fosse responsável de estar repassando, compartilhando essas informações que aconteceram na minha vida, primeiramente como um testemunho de vida, e que eu espero que sejam muito úteis, né, para a vida de vocês, que vocês possam estar entendendo que tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu vou contar para vocês, aconteceu, né? Nessa primeira aula do programa Superando a Dependência Química, um plano de ação passo a passo. A gente vai estar falando hoje sobre reconhecer e identificar a dependência química, né? O que é reconhecer e identificar a dependência química? Hoje eu vou falar um pouco sobre como isso foi gerado na minha vida, a partir de quais situações isso aconteceu, como que isso foi importante para que no meu processo de recuperação, tudo isso foi muito importante porque eu tive que identificar essas situações e tive que tratar elas dentro de mim. Sem esse esclarecimento, essa luz, né, que mediante a Deus foi me dado, se não fosse Deus, eu não teria me lembrado, não teria entendido, não teria identificado isso tudo, né? Então, primeiramente eu vou estar iniciando então, né, dizendo para vocês que esse material foi feito com muito amor e carinho. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça. Eu espero que você tenha tempo, esteja agora nesse momento num lugar tranquilo, que não vai ser, que não tenha ninguém por perto, que você possa estar focado, né, para que você possa absorver o quanto mais de informação possível, tá? Porque a gente tem que mergulhar nesse mundo das drogas, assim como eu que sou um adicto, né? Mas graças a Deus fui curado da droga, né? Não caio mais, graças a Deus, não tenho mais esse problema. Mas sem a gente se esquecer do que a gente precisa basicamente, a gente vai precisar basicamente entender e reconhecer para poder identificar as causas e as raízes da dependência química nas nossas vidas, né? Bom, primeiramente eu queria pedir a todos que estão assistindo para que se inscrevam no canal, né? Ative aí o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com aqueles que você conhece que precisam também. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, tá? Eu vou contar um pouco dos principais fatos traumáticos que eu identifiquei na minha vida, que por muito tempo, na verdade, pela minha vida toda, a maior parte da minha vida, do meu uso de drogas foi por causa deles, né? Por esse motivo pelo qual eu me questionava, né? Eu ficava procurando, querendo entender e não conseguia, porque eu achava que sozinho eu podia. E com isso eu acabava me destruindo, fazendo uso de drogas
tentar me sentir um pouco melhor. Mas na verdade eu cheguei a um ponto que eu não fazia uso de droga. A droga é que acabava me usando, né? Porque eu usava tanto, tanto, tanto que eu pensava que, quem sabe, de uma vez por todas eu acabava com toda aquela dor. Porque a dor realmente era imensa, era terrível, era muito grande. Mas graças a Deus, né, eu vou dizer aqui para vocês que todo esse material, ele foi me dado por Deus porque eu tive uma luz em meio a toda essa escuridão, essas trevas, essas situações que eu vivi, né? E uma voz falava comigo. E essa voz, eu acredito, não, eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus. Eu creio em Deus, eu estudo a palavra de Deus, e só depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus, é que minha vida começou a se encaixar, né? Eu comecei a encaixar as peças. Deus foi trazendo à tona todas aquelas situações que eu vivi, todas as pessoas que eu tinha que perdoar, todos à medida que o tempo passava, né, eu ia me lembrando. Então, às vezes eu tinha que pedir perdão para uma pessoa, eu tinha que liberar perdão para alguma pessoa. Então, meu nome é Alexandre Felipe Carneiro, né? Hoje eu tenho 41 anos, sou pai de um casal de filhos, um menino de 9 e uma menina de 19 anos. E hoje eu decidi começar esse material contando um pouquinho do início dessa minha história, tá? Para que todos que estão aqui verdadeiramente procuram e buscam entender. E por que eu digo verdadeiramente buscam e procuram entender? Porque eu, por muito tempo, eu queria enganar. Eu queria enganar minha família, né? Porque o adicto, ele é um manipulador extremo. É o melhor manipulador que ele não existe. Então, que a gente verdadeiramente esteja convicto do que a gente quer. Que a gente quer acabar com isso de uma vez por todas. Para que a gente possa parar de sofrer. Porque para isso a gente precisa buscar conhecer um pouco mais de nós mesmos. De quem nós somos. De como nós somos. O que é o ser humano. Como funciona. Quais são os nossos problemas, né? Não só conhecer os nossos problemas, mas também reconhecer as nossas limitações. Pois só assim nós podemos ter uma luz e entender que tais coisas a gente precisa aprender com elas para que a gente possa ser curado. Porque as nossas mazelas interiores, né, são o motivo principal, ou a desculpa principal, como eu gosto muito de falar, né? Por que eu vou falar desculpa? Agora eu vou tocar um pouco no âmbito espiritual, que não está no script, né? Eu vou pular um pouco, vou lá para trás, depois eu volto aqui. Em 2018, eu tive um episódio bem difícil em que eu tive que me internar em uma comunidade terapêutica, né? E lá internado nessa comunidade terapêutica, eu estudando, quando eu entendi que eu precisava estudar e conhecer um pouco mais sobre todas essas coisas, que eu comecei a receber de Deus algumas chaves. E a desculpa eu acho que foi a primeira das chaves que eu recebi de Deus, né?
Deus me explicou da seguinte forma: qual é o significado da desculpa? Eu comecei a buscar os significados das palavras, coisas simples, mas que são muito importantes para as nossas vidas. Então, qual que é o significado da desculpa? A palavra desculpa, no dicionário, né, o significado dela quer dizer remover a culpa. Então, logo que eu removo a culpa que está sobre mim, eu não sou culpado de nada. Né? Como que pode, gente? Né? Eu que fiz, eu que fui até na biqueira, comprei droga, usei, fiquei dias usando, e mesmo assim, eu tinha desculpas. Eu olhava para a vida da minha esposa e falava: você fala comigo de qualquer jeito, você me xinga, você não me respeita. E tudo aquilo que eu fazia, né, eu ia meio que colocando de lado, porque eu estava dando desculpa. Eu usava a culpa de outra pessoa, eu culpava outra pessoa, na verdade, pelo aquilo que eu fazia. E logo que eu culpava a vida de outra pessoa, eu culpava outra pessoa, eu não olhava para mim. Isso me fez entender outra coisa agora, mais recentemente, que eu era excelente em ver o defeito das pessoas, mas eu não era capaz de olhar para os meus próprios defeitos. Quais eram os meus defeitos? Né? De tanto que eu olhava para a vida das pessoas, principalmente do meu próximo, mais próximo, a minha esposa, eu não conseguia olhar para mim, porque eu cuidava da vida de outra pessoa. Então, o principal ponto que eu vejo, gente, é quando a gente cuida da vida de outra pessoa. Quando a gente cuida da vida de outra pessoa, a gente perde tempo. O tempo precioso que a gente tem de cuidar da nossa vida, cuidando da vida de outras pessoas. E a gente não consegue enxergar o que a gente está fazendo, o que a gente está sendo. Então, a desculpa, basicamente, é remover a culpa de mim e pegar a culpa, identificar alguma coisa na vida de outra pessoa e dar aquilo como desculpa, né? E logo que eu não tenho culpa, o ser humano é o bichinho teimoso, difícil. Logo que eu não tenho culpa, eu não preciso fazer nada para que aquilo mude, porque eu estou certo, né? Arrogante, prepotente, orgulhoso. E quando eu reconheço, né, que eu tenho culpa verdadeiramente, eu preciso pedir o perdão. Porque justamente essa fala começa, qual que é a diferença da desculpa e do perdão? Né? Porque quando eu dou desculpa, eu não reconheço a minha culpa e logo não preciso fazer nada. Mas se eu reconheço que eu tenho culpa e eu faço alguma coisa para alguém, né, com esse caso, que quando eu usava droga, eu achava que eu só fazia mal para mim mesmo. E eu não achava que fazia nada para ninguém, então eu não tinha que pedir perdão ou desculpa. Eu usava uma desculpa, mas não pedia desculpa. E logo quando eu reconheço que eu tenho culpa e eu reconheço que eu preciso pedir perdão, eu entendo que eu preciso e que eu estou errado e que eu preciso fazer alguma coisa para que eu mude aquela situação. Então, o primeiro perdão que eu tive que dar, né, foi para mim mesmo. Porque parei de usar desculpas, olhei para mim mesmo, me perdoei pelas coisas, identifiquei que eu mesmo fazia, me perdoei para que eu pudesse mudar e fazer coisas diferentes. E quando a gente não reconhece a nossa culpa, a gente é capaz de chegar muito fundo e muito longe naquelas coisas que a gente nunca antes pensou que podia ter feito.
né? Que a gente não teria capacidade muitas vezes de fazer. A minha história de desculpa, gente, começa quando os meus pais se separaram, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, né? Isso para mim foi um trauma, né? Porque eu lembro de eu ter ido com meu pai, com a minha mãe, indo buscar o meu primeiro cachorrinho. E logo após isso, eu lembro que minha mãe e eu, ela falou assim para mim: filho, nós vamos fugir do teu pai. Só que a gente estava indo fazer um passeio de trem aqui na Serra Verde Express. Não é propaganda não, tá, gente? Nem era Serra Verde, eu acho que naquela época. Um passeio de trem que tem aqui no litoral do Paraná, muito bonito, inclusive. E com esse primeiro trauma, eu começo a minha história de amor, ódio e muita dor aí para vocês. Após essa separação, né, a gente se mudou várias vezes de casa. Saímos lá, morávamos com a minha avó, a mãe do meu pai. E um tempo depois, a minha mãe teve que se mudar. A gente morava em Curitiba, ali no bairro São Lourenço, próximo do Parque São Lourenço. E a gente teve que mudar dali para Almirante Tamandaré, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, que fica um pouco mais longe do centro. Ali onde eu morava eram uns 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos do centro. Almirante Tamandaré já eram uns 45 minutos, né, do centro de Curitiba. E lá morávamos eu, minha mãe e o meu padrasto, que minha mãe já fazia 2 anos mais ou menos, eu com 8 anos mais ou menos, né? Ela tinha conhecido uma outra pessoa. E a gente foi morar no porão da casa da minha avó, mãe da minha mãe, né? A minha avó materna. O nome dela é Dona Mercedes, um beijo pra minha avó. Um belo dia, a caminho da escola, gente, nessa época, porque minha mãe trabalhava em Curitiba. Ela saía muito cedo de casa e a gente entrava cedo, né? Quando eu acordava, ou ela estava saindo, ou ela já tinha saído de casa, na maioria dos dias, né? E nesse dia específico que eu estava saindo de casa, eu saí de casa, eu ia caminhando para a aula, e quando eu estava mais ou menos a 2 quadras da escola, como onde a gente morava ali era no Jardim Gramado, as ruas eram todas de saibro ainda, né? Tinha muitos terrenos baldios e mato mesmo, mato. Acho que eu estava umas 2 quadras da escola, quando de repente, assim, veio uma pessoa, um homem, do meio do mato, assim, me agarrou, me levou para o meio do mato. E naquele dia eu conheci o mal pela primeira vez. Nesse dia eu fui vítima de abuso sexual. Eu com 8 anos de idade eu fui estuprado, violentado, ameaçado por um homem que tinha uma arma na mão. Eu chorava muito. E fui violentado brutalmente por esse homem. Depois disso, eu não lembro muito bem se eu fui para a escola ou se depois disso eu fui para casa. Eu acho que eu fui para casa. E quando a minha mãe chegou em casa, como se não bastasse, né, toda essa dificuldade, todo esse abuso que eu sofri, eu fui contar para minha mãe o que havia acontecido, né, aos prantos. E quando ela ouviu a história, ela achou que eu estava mentindo para ela. Por que os pais acham que um filho ou uma filha com 8 anos de idade vai mentir que foi estuprado, foi violentado? Recentemente escutei uma história
de uma pessoa próxima que está acontecendo a mesma coisa na casa dela. Eu digo que essa pessoa provavelmente está cuidando mais da vida de outras pessoas e não está reparando na vida da filha dela. E ela achou que era mentira, achou que eu estava inventando uma história, porque eu acho que ela pensou que eu estava querendo chamar a atenção dela, né? Porque ela trabalhava muito e eu sempre fui muito apegado, sabe? Eu sempre fui muito grudento. E eu gostava muito de estar perto dela. E por isso eu acho que ela não acreditou nas minhas palavras, as palavras que eu tinha, né? Pois bem, os dias passaram, os meses passaram, eu fui sofrendo com aquilo tudo, as coisas não mudavam, né? Ela continuava trabalhando e bastante. Dia de semana eu acordava, ela não estava em casa, ela só chegava tarde, a gente ficava pouco tempo em casa. Aí minha avó, a gente morava no porão da casa da minha avó, em cima tinha a casa da minha avó atrás, e na frente um homem que foi casado com a minha avó, hoje ele já é falecido, ele abriu um bar. E nesse bar tinha uma tramela, aquelas que abre e fecha por dentro, interna. Ele saiu para trabalhar, ele saía para trabalhar por essa porta e a porta ficava aberta. Um belo dia, eu não sei porque, eu acabei descobrindo que essa porta estava aberta, né? E com essa porta aberta, eu acabei entrando no bar. Ele vendia doces ali, balas e tal. Eu, como uma criança qualquer, fui e peguei um doce, uma bala, enfiei no bolso e fui para a escola. Isso se repetiu 2, 3, 4 vezes. Aí eu peguei duas vezes. Na segunda vez, eu peguei uma vez ali uma moedinha, acho que nem era real, não lembro se era real já. Peguei uma moedinha que eu acho que equivale a R$1 hoje, levei para a escola para comprar alguma coisa na escola, porque a gente era muito pobre. Não que isso seja desculpa, tá, gente? Eu não sabia de nada, né? E acho que na segunda vez que eu peguei ali, que eu estava pegando essas coisas, a minha avó me viu. Ela acordou e me viu. Eu saí todo assustado e eu tinha quase 10 anos, mais ou menos. Saí assustado e fui para a escola, como eu fazia todo dia, né? Quando eu voltei para casa, gente, né? Quando eu voltei para casa, a minha avó contou para ela, né? No dia seguinte, ela contou para ela. E quando eu cheguei em casa, que eu estava brincando, que eu brincava na rua, naquela época dava pra gente brincar na rua. A minha mãe me espancou, mas me bateu. E ela não me deu opção. Ela olhou para mim e falou assim: você não pode mais morar comigo, eu não quero mais que você more comigo. E naquele momento ela estava me expulsando de casa. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Ela pegou uma mochilinha que eu tinha, acho que de escola mesmo, colocou umas roupinhas dentro dela, né, colocou nas minhas costas e me deu dinheiro de passagem de ônibus e falou assim: agora se vira, vê o que você vai fazer. Aí a minha única opção era ir para casa da minha avó paterna, né, que todos os finais de semana eu passava com ela, porque ela era uma mulher muito devota a Deus, né, ela era católica roxa. E naquele ano ela havia me matriculado na catequese. E eu, todo final de semana, eu ia para a catequese. E como eu já, com essa idade de 9 anos, já andava de ônibus sozinho, né, pela cidade, eu fui sozinho. A minha única opção era ir para casa da minha avó
Ude, a Dona Maria da Costa Carneiro. Hoje ela já é falecida, ela morreu aí no 2º ano de Covid. E essa situação me fez gerar dentro de mim, gente, um ódio, mas um ódio tão grande dentro de mim, dos meus pais, do meu pai eu já tinha, né? Porque minha mãe ela fazia abuso, né? Dizendo que meu pai era isso, meu pai era aquilo. Me fugiu o nome agora. Mas ela ficava dizendo que meu pai me abandonou, que não sei o quê. E eu fui gerando esse ódio dele. E quando minha mãe fez isso comigo, gerou essa aumentou, explodiu assim, como se fosse uma bomba nuclear, né? Dentro de mim. E buscando entender a minha adicção, buscando entender o porquê que eu me drogava, eu cheguei primeiro nesses 2 pontos, né? Nesses 2 pontos. Na verdade são 3, né? O terceiro é aquele que eu disse da desculpa, porque eu não olhava para a minha vida, olhava para a vida das pessoas e não entendia que eu tinha que mudar. Então, quando eu entendi que eu precisava liberar o perdão para mim, para minha mãe e para o meu pai, e deixar de ser egoísta, porque por mais que minha mãe fez algo errado na vida dela, eu não queria saber o porquê, como, o que aconteceu, como foi a vida dela. Eu não sabia que a minha própria mãe, ela com 1 ano, 2 anos, ela foi abandonada pela mãe dela, foi criada pela avó, né? O meu pai, né? Até hoje eu estou conhecendo ele, mas graças a Deus que a gente se dá super bem. Mas eu não conheço muito bem o meu pai ainda, estou conhecendo, eu tenho 41 anos. Mas eu já entendi a limitação de cada um. Eu entendi que eu não posso ser egoísta ao ponto de olhar para o outro, por aquilo que ele faz ou fez para a nossa vida e pensar apenas que ele é um mau caráter, que ele também tem os motivos. Não que isso seja desculpa, mas quando nós olhamos para o nosso próximo, como nós olhamos para as pessoas que fazem mal para a gente, ou que fizeram mal para a gente, assim como minha mãe, meu pai, e também esse abuso que eu tive, né? Se não bastasse as coisas que aconteceram na minha vida, da minha própria família, ainda teve esse abuso, um estupro. Como isso tudo foi gerando coisas na minha mente que nem eu sabia onde ia parar. Eu sei que gerou muito ódio, muito ódio, muito ódio, rancor. Isso a cada dia só foi piorando, 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 a ponto de eu, depois de alguns anos, começar a repetir coisas que outras pessoas faziam ou me falavam para fazer. Porque eu não tinha tido uma construção, não tinha tido uma base, né? Não tinha sido construído em cima de uma base sólida. Por mais que a minha avó estivesse, a partir daquele momento, me levantando em cima de uma base sólida, eu já estava trincado, sabe? Quando está trincada a madeira, ou está trincado lá o concreto, você tem que quebrar tudo de novo e reconstruir do zero. Eu não tive essa oportunidade nessa época. Tá? Eu vou, nesse momento, gente,
terminar por aqui, porque eu acho que muitas pessoas agora, a partir de agora, devem e precisam, primeiramente, reconhecer. Você precisa reconhecer que você tem um problema, você tem que olhar para você. Eu estou dizendo isso tudo, eu contei essa minha história para vocês, para exemplificar que vocês precisam primeiramente olhar para vocês, que vocês precisam parar de olhar para as outras pessoas e olhar para vocês, olhar para a sua vida, cuidar mais da tua vida, do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, pois sem ele a gente não consegue evoluir, não consegue entender as coisas, não consegue liberar perdão. Que nesse dia que todos aqui estão vendo essa gravação, eu digo e declaro que todos serão e terão o esclarecimento mediante a essa palavra. Que todos vão conseguir entender e vão conseguir começar a olhar para dentro de vocês e parar de olhar para fora, olhar para as outras pessoas. Que em nome de Jesus, que todos que aqui estão me ouvindo possam e queiram verdadeiramente começar uma nova história, uma nova caminhada, baseada em alicerces firmes, que vocês possam entender que tudo que vocês viveram foi por um propósito. Hoje eu entendo o propósito na minha vida, de tanto sofrimento, de tanta dor. E mais para frente, no decorrer de todo esse material que Deus me deu, que nós vamos estar compartilhando com todos que estão aqui, vocês vão estar tendo cada dia mais esclarecimento sobre essas situações. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu queria deixar aqui aberto, para perguntas. Deixe seus comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto que eu falei aqui, qualquer situação que eu relatei aqui, por favor, me perguntem. Eu queria pedir para vocês também seguirem o meu Instagram, o Instagram dos Gaditas, que Deus que me deu, Deus que pediu para eu estar fazendo isso aqui. Então eu peço para vocês, em nome de Jesus, que vocês possam estar seguindo. Ele vai estar aqui na tela em algum lugar. Como é o primeiro vídeo, eu ainda não sei muito bem em qual dos lugares ele vai estar. Mas isso não importa. O que importa é que vocês estejam verdadeiramente convictos da vitória, que vocês são mais do que vencedores, que aquela mentira que vocês ouviram a vida toda, que eu ouvi a vida toda, que o não eu já tenho, eu vou buscar o sim, caia por terra agora, porque se nós somos mais que vencedores, nós já temos o sim. Eu busco o sim, eu tomo posse do sim, e o sim é de Deus. Chega de ter medo. A partir de hoje, todos aqui vão começar a reconhecer quem são, reconhecer os seus problemas. Nós vamos lá nas raízes, porque não adianta a gente ficar aqui dando remédio. Eu fui curado sem remédio nenhum, e creio que todos podem,